Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação: Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 17 minutos, de volta com o programa Falando de Vida pelas ondas da Rádio Mensagem. Que bacana, né? Você acompanhou aí também no nosso Facebook, na nossa programação, essa alegria aqui da família Rádio Mensagem, chegando aos 100%, então no mês de julho, né? Foi muito bacana e claro que a gente segue nesse dia mais do que especial, dia 1º de agosto, com a nossa programação aqui cheia de alegria e também recebendo esse feedback, né? Esse carinho sempre do ouvinte da Rádio Mensagem. Você acompanha agora o programa Falando de Vida, hoje dia 1º de agosto, é uma quinta-feira, e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer nesse horário, para os ouvintes da Rádio Mensagem, assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. A ansiedade faz parte de qualquer gravidez. No caso das pacientes diabéticas, essa sensação não se resume a saber se o futuro filho será menino ou menina, parecido com o pai ou com a mãe, calmo ou manhoso. A gestante diabética quer saber, principalmente, se o diabetes irá prejudicar o seu bebê. É certo que a gravidez da paciente diabética pode apresentar complicações que normalmente não ocorrem na mulher sem diabetes. Porém, isso não significa que o problema irá acontecer. Há várias formas de prevenção e a futura mãe tem um papel decisivo nessa fase. Para ter um bebê saudável, basta que ela aprenda a controlar a sua gravidez. Seguindo as recomendações da equipe de especialistas que vai acompanhá-la, a gestante terá todas as chances de não enfrentar qualquer contratempo. Outro ponto a destacar é a hipertensão gestacional, complicação que acompanha entre 5% e 7% das grávidas brasileiras. O aumento da pressão é um mal que pode comprometer a saúde e a vida tanto da mãe quanto do bebê. Hoje no Falando de Vida, a saúde na gravidez, cuidados com o diabetes e a pressão alta. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de obstetrícia, ginecologia, também ultrassonografia. Vamos falar também das causas, né, que mais expõem as gestantes a situações de risco, né? A gravidez é um momento tão especial, mas a mulher fica mais vulnerável em vários aspectos e precisa tomar muito cuidado também com a pressão alta, com a diabetes, para a gente entender muito como é que tudo isso funciona nessa máquina de hormônios que é a mulher gestante. A gente traz hoje com muito carinho mais uma vez aqui o Dr. Rui Truitz, que é o nosso médico ginecologista, obstetra e também ultrassonografista. Dr. Rui, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Ana Lúcia Ferreira, boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem. Estamos felizes aí com 100%, eu escutei hoje no programa do Carlos Sena, né, e as contas foram, o que se arrecadou foi suficiente para a Rádio Mensagem continuar transmitindo essa mensagem positiva e religiosa. Muito bacana, né? Alegria também. E nosso agradecimento aos colaboradores, né, da Rádio Mensagem, e na pessoa do Dr. Rui Truitz, tantos e tantos que vêm aí, gente, eles vêm, né, dar a sua colaboração ao longo de todo o mês, né, em vários programas, sempre com muita disponibilidade, carinho e atenção com as pessoas também que estão esperando esse momento. Dr. Rui, hoje o nosso assunto aqui é diabetes, né, na gravidez e pressão alta.
a principal consequência, principalmente da pressão alta, é a eclâmpsia, né? Quem nunca ouviu falar da pré-eclâmpsia, eclâmpsia que é hoje a principal causa de óbito materno. E a diabetes também, né? Que são várias as dúvidas que cercam, principalmente por conta de por que a diabetes é tão nociva quando a gente fala de diabetes e gravidez. Vamos começar falando da diabetes, então. Essas mulheres que ficam mais expostas à diabetes, elas já têm a diabetes ou elas podem adquirir ao longo da gravidez? Elas podem ou já ter diabetes antes da gestação, pré-gestacional, ou podem adquirir o diabetes durante a gravidez. Porque, Ana Lúcia, assim, o que é diabetes? O diabetes é o seguinte: você tem um excesso de carboidrato, excesso de oferta de energia, e você tem então a insulina que vai absorver essa glicose, vai absorver esse carboidrato e colocar na célula. Quando a insulina está mais baixa, ou quando você tem um excesso de carboidratos, a insulina não consegue colocar essa glicose na célula. Ou porque a insulina está sendo insuficiente, o seu organismo não está tendo, o seu pâncreas não está produzindo a insulina suficientemente, ou porque você está ingerindo muito carboidrato e o seu pâncreas não está dando conta disso, ou também por obesidade, que a gordura faz com que aumente a resistência à insulina, e você tenha que produzir mais insulina para que possa absorver esses carboidratos. Então, assim, quando existem pessoas, Ana Lúcia, que só vão descobrir o diabetes depois de algum tempo de vida, né? A gente tem dois tipos de diabetes: diabetes tipo 1, que é aquela que já nasce com a diabetes, quer dizer, é uma diabetes que dá na infância, que aí é um defeito do pâncreas. E o diabetes tipo 2, que é aquele que você adquire durante a sua vida, que é geralmente correlacionado à obesidade e sedentarismo. Então, assim, muitas mulheres já sabem que têm diabetes, já estão tomando insulina ou estão tomando hipoglicemiantes orais. Então ela engravida e fala assim, vem na primeira consulta e fala assim: olha, eu sou diabética, eu tomo insulina. Ou ela fala assim, eu sou diabética e tomo hipoglicemiante oral. E tem aquelas que, essas é que são mais importantes, né, que a gente vai descobrir durante a gravidez que ela vai ter um diabetes gestacional. Ou seja, ela chega na primeira consulta, ela não é diabética, ela não tem diabetes. E nós vamos rastrear, então uma gravidez de baixo risco passa a ser uma gravidez de risco. Essa diabetes gestacional, ela acontece por qual motivo, principalmente, doutor? Porque ficou claro que é diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 1, a pessoa nasce, tipo 2, a pessoa adquire por conta de várias escolhas, e a diabetes gestacional? Então, porque durante a gravidez você tem aumento de peso, você está ingerindo carboidratos também, você pode ter também sedentarismo e aumento da resistência à insulina durante a gestação, durante a gravidez. Então ela passa ou ela está ganhando peso exageradamente, ou ela está ingerindo carboidratos, açúcares, né, pão, massas, arroz, em excesso, e o organismo não está queimando todo esse carboidrato que ela está ingerindo, e ela precisa da insulina, quer dizer, o organismo fabrica a insulina para que seja reabsorvido. Se não está sendo o suficiente, ela acaba ficando açúcar no sangue. Então o açúcar vai aumentando, a glicose vai aumentando, fica aumentada no sangue. E isso pode causar defeitos no bebê. Que tipo de defeitos? Os mais variados possíveis. Defeitos congênitos. Por exemplo, cardiopatias, problemas cardíacos, ou algumas malformações neurológicas, entendeu? Então, assim, o que acontece? Qual é a diferença, Ana? A diferença entre a gravidez, entre a diabética, a pessoa que não está grávida, que tem diabetes, por exemplo, se a glicemia subiu, deu lá 160, ela toma insulina e corrige. Estou com 160, vai lá, tomou insulina, corrigiu, baixou para 120, 110.
A gestante é diferente, ela não pode subir. Então a gente tem que agir antecipadamente, entendeu? Porque essa é a se diferença. subir, o que acontece? Pode causar problemas para o bebê. Pode causar, além dos defeitos genéticos, morfológicos, além dos efeitos morfológicos, pode causar também aumento do fetos grandes, entendeu? Fetos macrossômicos, né? O que é um feto grande, doutor? Acima de 4 quilos a gente considera bebê grande. Um bebê macrossômico, Que são aqueles bebês que a gente vê muito na internet, às vezes, né? Alguns casos, não todos, mas alguns casos nossa, que menino saudável, que meninão, mas é bonito de ver, né? Coitada da mãe. Mas pode ter alguma relação com essa gravidez, com isso aí. Sempre que a gente tem no exame de ultrassom um feto que está crescendo acima da média, a gente tem... Porque o que acontece? O ultrassom, ele mede o bebê. Ele mede os ossos, o abdômen. Então, você tem uma média de crescimento das medidas do bebê, da circunferência do abdômen, do fêmur. Se esse bebê está crescendo acima da média e está crescendo fora dos padrões, dos limites superiores, então a gente tem o chamado percentil 10, que é o mínimo, o percentil 50, que é a média, o percentil 90, que é o feto grande. Se ele está crescendo acima do percentil 90, ele está fora dos padrões. E calcula-se o peso também aproximado pelo ultrassom com uma variabilidade de 15%. Então, por exemplo, um feto de 4 quilos, 4,5 kg é chamado um feto grande para a idade gestacional, é um feto macrossômico. 12:00 mais 28 minutos. Hoje a gente conversando aqui com o Dr. Rui Truites, falando então sobre diabetes e pressão alta. Doutor, antes da gente responder aqui o nosso ouvinte, que já está mandando algumas perguntas, é só para a gente entender. Então, assim, falando da diabetes na gravidez, essas situações todas, vocês viram que o doutor veio desenrolando, né? Porque não é fácil de entender. No caso da diabetes gestacional, ela tem essas consequências diretas para o bebê. Né, para o que bebê, é as morfológicas, doenças morfológicas, cardiopatia, má formação, etc. Várias situações para o bebê. Mas ela não é uma causa direta de óbito materno. Não é uma causa direta de óbito materno. Ela vai causar problemas realmente para o bebê, para a gestação, né? E às vezes o que acontece? Essas malformações podem causar, por exemplo, uma cardiopatia e ser incompatível com a vida, entendeu? O que é cardiopatia? Só para o nosso problema ouvinte. cardíaco, um problema cardíaco no bebê, Então vamos supor, às vezes quando chega com 5 meses, 6 meses, esse defeito do bebê vai causar um óbito intrauterino, entendeu? Vai causar uma morte intrauterina por conta de que aquela alteração diabetes, cardíaca ser incompatível, ou uma alteração neurológica ser incompatível com a evolução da gravidez. Eu acho que é importante a gente falar o seguinte, Ana. A paciente veio, está gestante, chegou lá, vamos supor, num pré-natal com 2 meses, e aí, inicialmente, nós, obstetras, a gente pede os exames, vários exames iniciais. Um deles é a glicemia de jejum. Então, vamos supor, chegou lá a paciente na consulta, bom dia, fizemos a consulta, está de 2 meses, exame, glicemia de jejum. A glicemia de jejum, ela é normal abaixo de 100, abaixo de 99, e acima de 126, nós já consideramos acima de 125 como diabética. Então, supondo assim que ela chegou, fez uma glicemia de jejum, deu 130, então ela é uma gestante diabética. Aí a gente tem que ver se ela era diabética antes da gravidez ou se... nossa, eu não sabia que eu tinha diabetes. Então você vai tratar essa diabetes com dieta, exercício e durante a gravidez, né? Dieta, atividade física e hipoglicemiante ou insulina, dando preferência sempre para insulina, porque aquilo que eu expliquei, a gente tem que ter um controle. Agora, vamos supor, deu normal, ela veio com 3 meses, deu normal a glicemia. Com 22 semanas, mais ou menos, está em torno de 5 meses, a gente faz uma curva glicêmica na paciente.
A gente pede no laboratório uma curva glicêmica. Essa curva glicêmica, como é que é? Ela vai no laboratório, ela vai em jejum, coleta o exame de sangue, faz a glicemia em jejum. Daí ela recebe uma injeção com 30 gramas, um líquido para tomar, com 75 gramas de glicose. Então ela toma esse líquido. Aí dosa 1 hora depois, 2 horas depois. Essa é a chamada curva glicêmica simplificada. Então, repetindo assim, ela faz o exame de jejum, toma um líquido doce, um líquido adocicado, depois de 1 hora coleta de novo, que é a glicemia depois de 1 hora, e depois de 2 horas, às vezes a de jejum dá normal, a de 1 hora e de 2 horas dá alterada. Então já acende uma lâmpada amarela de que essa ela poderá ter um diabetes gestacional. Então a gente já considera um diabetes gestacional. Entendeu? Tem que ficar de olho, que o doutor está falando aqui, né? Que a gente percebe que não porque você era ou não era diabética antes, você pode desenvolver, né? Na gravidez é essa caixinha de surpresas. É isso que o doutor coloca aqui com clareza. Por isso tem que monitorar até o final, né? Com pré-natal muito bem feito. Rotina, o médico faz de rotina. Então, por exemplo, se ela teve uma curva glicêmica alterada, já passa a ser uma gestação de risco. Então deixa de ser uma gestação de baixo risco. E o protocolo é outro também. Já muda o protocolo. E aí, quando ela já está com diabetes gestacional instalado, é feito um controle rigoroso através daquele aparelhinho do destro. Ela faz as picadinhas, né, faz os examinhos. Um aparelho de destro que tem uma fitinha, que ela pode fazer em casa mesmo. Muitas cidades fornecem para paciente. Aqui em Jacareí, por exemplo, para quem tem diabetes, é fornecido o aparelho para quem tem o diabetes. Então, algumas cidades na gestação fornecem o aparelhinho para ela fazer um controle em casa. De manhã em jejum, 2 horas depois do café da manhã. Aí ela vai controlar em casa. E fazer incentivar a atividade física, caminhada, pilates, natação, incentivar uma dieta fracionada. Ela vai se alimentar 6 vezes por dia, pequenas quantidades. De preferência não repetir fruta, por exemplo. Você tem açúcar também, né? Tem açúcar, tem frutose. Se você come um caqui, é um caqui, não vai comer 2, 3. Se você vai chupar uma laranja, chupar uma laranja, não repetir as frutas. O caqui é muito doce? Muito, tem muita Nossa, você falou de caqui, agora dá água na boca, vontade de comer muita frutose. É impressionante como o caqui sobe. Gente do céu. Então, assim, comer maçã, né, fazer e não evitar de repetir essas frutas que tem muita frutose. Frutose é o açúcar da fruta. Exato, que vai alterar a glicemia também. E doces, né, sorvete, bolos, tortas, essas coisas tem que, durante a gravidez, pisar no freio. Pisar muito no freio, de entendeu? Jeito nenhum, gente. Essa é que a consciência tem que ter, porque tem que pisar muito no freio. Porque o problema na gravidez é o seguinte, Ana Lúcia, é isso que eu te falei. A glicemia não pode subir, não diferente. Não pode dar esses picos, né? Exato. Você falou a palavra certa. Pico. Você não tem pode que ter pico de glicemia. Então você tem que antecipar. Normalmente a gente prescreve a insulina ANPH, a insulina humana, assim, uma dose de manhã. É uma dose dividida em 4 vezes. 50% de manhã, 25% depois do almoço e 25% à noite. Então, por exemplo, se ela vai tomar 40 unidades de insulina, ela vai tomar 20 de manhã, 10 depois do almoço e 10 à noite. Entendeu? E aí, através desse aparelhinho que ela vai controlar em casa, a gente vai saber se ela está tendo pico de glicemia à noite, se está sendo à tarde, qual horário que ela está tendo esse aumento da glicemia. 12:00 mais 36 minutos, a gente está conversando hoje com o Dr. Rui Truitz, falando então sobre a diabetes, né, na gravidez e pressão alta. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho de eclâmpsia, pré-eclâmpsia. A gente vai um rápido intervalo, Buim. Daqui a pouco a gente volta com a sua participação também ao vivo no programa Falando de Vida. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida.
Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. 12:00 mais 38 minutos, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje conversando com o Dr. Rui Truitz, falando sobre diabetes na gravidez, pressão alta também, para as futuras mamães, para as mamães que estão nos acompanhando. Doutor, a gente já falou um pouquinho das diabetes. Uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, que já tem essa predisposição a toda essa questão que o senhor falou de carboidrato, etc, que já vem de uma dieta low carb, já vem. Para essa pessoa, ela mantém a dieta na gravidez. Não muda nada. Exatamente. Mantém a vida. Então, ovários micropolicísticos, né? Você tem os ovários micropolicísticos, onde tem um aumento da resistência à ação da insulina. Então, quem tem ovários micropolicísticos tem um aumento da resistência à ação à insulina. Quer dizer, a insulina tem mais dificuldade de agir, tem mais dificuldade de incorporar a glicose na célula, de absorver a glicose. Para quem tem a síndrome ela é um pouco diferente, Ana, porque a síndrome de ovários policísticos, chamada SOP, ela está acompanhada de obesidade. Além dos ovários micropolicísticos, ela tem obesidade e aumento dos pelos. Então, essa obesidade, aumento do tecido gorduroso, faz com que também tenha aumento muito da resistência à insulina e possa desenvolver diabetes. Então, respondendo a você, sim, continua fazendo, e essa mulher, principalmente a que tem a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma maior predisposição a ter diabetes na gestação. Então, porque tem mulheres que têm ovários policísticos e são magrinhas e que não têm outras características. A chamada síndrome, que a gente dá o nome de síndrome, ela é acompanhada de obesidade. Então, de todos os sintomas, a obesidade é o característico. O sobrepeso, né? Tanto é que pessoas que têm diabetes, homens e mulheres que quando fazem a cirurgia bariátrica, muitos deixam de ser diabéticos, né? Então, a verdade é assim, que o diabetes está relacionado a você está comendo muito carboidrato, entendeu? Quem tem diabetes está comendo muito carboidrato e o seu pâncreas não está dando conta de fabricar. É lógico que tem pessoas que são magras e que têm diabetes, porque aí o pâncreas realmente já está numa falência. Mas o fato é o seguinte: quem tem diabetes é porque a maioria das pessoas está ingerindo mais carboidrato do que o organismo está conseguindo reabsorver, né? Entendeu? A grosso modo, que o tema hoje aqui não é exatamente esse assunto. O doutor fez um parênteses aqui, mas a grosso modo, para não ficar dúvida, é difícil entender, mas quando a gente fala de carboidrato, todas essas coisas que tem farinha branca, principalmente, exato, carboidrato, tudo isso, minha gente, vira açúcar no organismo. Então não é só a cobertura do bolo, exato, o próprio açúcar e tal, enfim. E isso, óbvio, que já vai diretamente, você está ingerindo um açúcar. Mas esses subaçúcares, né, que entra como carboidrato simples, isso tudo vira açúcar. Ou seja, é o carboidrato e os açúcares, tudo vira açúcar dentro do seu corpo, você está perdido. Isso. O que eu aconselho, assim, eu acho que os maiores vilões pão e arroz, né? E assim, tirando os doces e etc e tal, como você falou, né? Porque muitos vêm até junto com cobertura, né? Com gordura, né? Uhum. Então, por exemplo, carboidrato frito é uma coisa assim, né? Pastel. Qualquer coisa, o carboidrato frito mandioca. É gostoso, uma mandioquinha frita, mas é onde vai subir, que é o carboidrato frito. Ele aí, além de você ter o carboidrato, você tem a gordura. Então aí realmente a coisa vai... tem que ter muita moderação. Então o que eu aconselho para os pacientes, sempre assim, ó, você come um pãozinho, come meio pãozinho.
meio pão francês, né? Se você vai comer 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres de arroz, come metade, come 2, entendeu? Reduz o que você está consumindo de como você falou, de farinhas brancas e arroz. Então reduz. Ingerir salada antes ajuda bastante. Não comer em todas as refeições, né, doutor? Negociar com você mesmo, né? Tentar... O lanche, né? Tirando o miolo do pão também, você reduz também, mas tem gente que não gosta de tirar o miolo, mas então tu come a metade, entendeu? Então, evitar também os achocolatados também, que vão... Açúcar, né? Que, né? Tá muito doce, tá errado. Exato, Então, assim, são cuidados na dieta, né? E assim, especificamente na gravidez, a gente tem que manter um controle muito rígido. Na verdade, sim, são 9 meses. E geralmente quando a mulher aparece o diabetes, ela já está de 2, 3 meses, às vezes com 5 meses. Então, são poucos meses que você vai ter que ter um controle maior, se privando. Então, é muito importante. O pré-natal e o médico já faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, tudo isso que eu estou falando, né? De solicitar esses exames, entendeu? No início, a glicemia de jejum, com 5 meses, a curva glicêmica simplificada. Alguns médicos, outro dia eu vi uma paciente que fez, a médica pediu a curva glicêmica normal, que é com 5 dosagens, é 100 gramas de glicose. Mas assim... Para o Comitê de Diabetes no Brasil e do mundo, isso aí, estudos do mundo inteiro, entendeu, Ana? Então, assim, alguns médicos do Brasil, de outros países da Europa, todos participando de pesquisa, todos juntos, fazem uma pesquisa conjunta. Vamos dizer, 3, 4 centros no Brasil, na USP, na Unicamp, e alguns outros centros de outros países. Então, se chegou a essa conclusão, que você fazendo esse tipo de busca ativa, esse tipo de prevenção, né? Você vai conseguir detectar a maior parte das mulheres com problema, com tendência a diabetes, que podem trazer consequências para a gravidez. Uma participação que chega aqui da nossa ouvinte, quem participou aqui foi a Maria. Ela diz o seguinte: doutor, só uma opinião do senhor, eu tenho um mioma pequeno, porém está pequeno. Meu médico disse que eu não preciso tomar nenhum remédio. Gostaria de saber da sua opinião. Acho que ela ficou meio cismada aí, falou mioma. Ela não mandou a idade, mas estou vendo aqui pela foto dela. O senhor pode até ver aqui mais ou menos. Vou chutar aqui, tá, Maria? Eu acho que ela deve ter acho que ela deve ter uns 35. Não pode chutar muito alto, senão ela vai ficar brava. Não briga comigo, hein? Tô chutando mais ou menos a mesma idade. É um mioma pequeno, ela tá meio cismadinha, hein? Então, o mioma, o que é o mioma? O mioma é um nódulo benigno na musculatura, na parede do útero ou do colo do útero. Aí, no caso, no útero. É um nódulo benigno, é um carocinho, é uma fibrose. Não se preocupe, ele está presente de 20% a 40% das mulheres. Então, dependendo da faixa etária. Por isso que eu perguntei a idade. Por exemplo, uma mulher com mais de 40 anos está em torno de 40%. Então, você não vai operar de cada 10 mulheres, você vai operar 4. Não tem isso. O problema do mioma são as consequências. Às vezes, dependendo da localização, ele pode dar hemorragia, ou ele pode dar dificuldade para engravidar, dependendo de onde ele está localizado. Dificilmente o mioma causa dor, é muito difícil, ele não causa dor. Então, respondendo ao ouvinte, se o mioma é pequeno, não tem hemorragia, não tem nenhum sintoma, fica tranquila, é só fazer um controle anual aí através do ultrassom. Maravilha. Doutor, o nosso outro tema aqui também é a questão da pressão alta na gravidez. Só para dizer para o nosso ouvinte aqui, pontuar mesmo, viu, gente? Como esse assunto é sério, né? Às vezes a gente subestima as coisas que estão acontecendo e o doutor vai ajudar a entender do quão sério é isso que a gente está falando. A pressão alta na gravidez é hoje a primeira causa de óbito materno através da eclâmpsia, que é a falta de oxigenação no cérebro. O doutor me corrija se eu estiver errado. Eu me lembro muito bem, eu tinha 9 anos de idade, a minha tia estava grávida do seu 4º filho, e me lembro muito bem, né, que era uma criança muito esperada, muito querida.
e quando ela foi para o hospital, ela teve pré-eclâmpsia e faleceu, né? Minha tia estava falecida já na mesa de cirurgia e o bebê foi retirado de dentro do útero dela, ela já morta, né? Então, naquele momento entre minha tia falecer e o bebê que era saudável, que estava bem dentro do útero dela, ficou ali aquele pequeno instante sem oxigenação, essa criança ficou também com paralisia cerebral, ficou deficiente. Então, foram duas situações muito tristes, da perda da minha tia, que deixou 3 crianças órfãs de mãe, e da criança que ficou com paralisia cerebral e mais tarde, né, se tornou aí minha irmãzinha adotiva, né? Tem uma história também, onde eu conto aqui, minha família acabou criando, uma criança que fez muita diferença na minha vida. Mas uma história muito triste, né? Porque eu me lembro da minha tia saudável no Parque Meia Lua, né, com os meus primos, a gente ia muito para lá passar a infância lá e de repente, cadê minha tia? Foi embora. Então, me lembro também, doutor, se o senhor me permite, que um dia anterior ela fez um grande passeio com os 3 filhos, grávida, e andou muito. E um dia antes de ter o filho, eu não me lembro de ninguém ter falado que era uma gravidez de risco, embora eu fosse criança. Como se aquilo fosse muito silencioso. Isso faz algum sentido? Então, Ana, vamos falar assim, esse é um tema bem amplo, né? A mulher pode ter pressão alta, ela já ser hipertensa, ela já tinha pressão alta antes de engravidar, é chamada hipertensão crônica. Essa aí não é tão perigosa. Que ela já tinha. Ela já tinha pressão alta, já tomava pressão, engravidou e a gravidez vai. A segunda situação é a chamada pré-eclâmpsia, como você falou. Não tem como prevenir. Quem tem a tendência para pré-eclâmpsia, ela já está no gene. No gene. Na genética. Na genética. E o gene do parceiro também, do marido, também influencia. Então, os trabalhos científicos mostram assim, por exemplo, uma mulher que teve 2 filhos com um marido não teve pré-eclâmpsia. De repente ficou viúva, casou com outro. Aí engravidou e tem a pré-eclâmpsia. Por causa que o gene do marido entra. Ou o oposto pode aparecer. Ela teve pré-eclâmpsia nas 2 gestações anteriores e aí ficou viúva, casou de novo e na outra gestação não tem. Então, porque o fator masculino também está presente, o gene masculino. Mas rapidamente, falando assim, a principal causa de óbito materno é pré-eclâmpsia, é a eclâmpsia na gravidez. Segundo são as hemorragias. Então, isso dá em torno de 30 para cada 100 mil partos. Então, a Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, a Federação Brasileira de Ginecologia, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, países como a Índia, como a África. Então, as sociedades estão preocupadas em diminuir essa mortalidade materna, essas causas de mortalidade. Então, eu faço parte da sociedade, da diretoria, frequentemente administrando cursos de urgências obstétricas para treinamento, um aprimoramento dos colegas obstetras. Não que eles não estejam preparados para isso, mas para que a gente tenha um treinamento, um aprimoramento para situações de emergência. Assim como um piloto de avião que tem a simulação, e esses treinamentos são treinamentos teóricos e práticos. Assim como o piloto de avião tem uma simulação de uma situação de urgência, nós também estamos fazendo isso. Fazemos o treinamento e vamos ter agora, em 21 de setembro, um retreinamento para aprimorar mais esses treinamentos e nós vamos vamos repassar para os colegas esses treinamentos. Bom, enfim, a pré-eclâmpsia, como eu falei para você, é difícil de você prevenir. Você previne como? A pré-eclâmpsia aparece depois de 20 semanas. Então, se a mulher teve a pressão alta, antes de 20 semanas, não é pré-eclâmpsia, tá? Então, por exemplo, porque normalmente quando ela é engravida, né, assim, a mulher chegou grávida, a pressão tende a cair, porque existe uma vasodilatação, existe uma chamada onda de invasão trofoblástica. É um hormônio que vai na parede do útero. Então, normalmente a pressão da paciente cai, diminui. Então ela engravidou, se ela tinha pressão 12/8, ela passa a ter 11/7, 10/6.
Isso é o normal. Se a pressão dela não caiu, ela engravidou e a pressão já continuou 12/8, 13/8, opa, já fica alerta. Aí, então não tem como prevenir. Infelizmente, a gente usa AS, usa antihipertensivos, mas a pré-eclâmpsia é depois de 20 semanas. E às vezes pode comprometer, pode dar derrame, pode, dependendo do nível pressórico, pode dar o AVC, pode dar infarto. Durante a gestação. Na crise hipertensiva, e ela dá convulsão, isquemia. Então, esse treinamento que a gente faz é para prevenir tudo isso. E muitas vezes é associado a problemas de rins, entendeu? Você pode ter, porque a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, ela atinge os órgãos nobres, rins, fígado, entendeu? Uhum. Então ela pode trazer cicatrizes, consequências para os rins. E muitas vezes você pode até desaconselhar uma gestação por conta disso, por conta do risco que ela poderá ter numa gestação, né? Quer dizer, se ela teve já pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave, tem que ficar atento. Doutor, a eclâmpsia é no momento do parto, certo? E a pré-eclâmpsia é antes do parto? Qual é a diferença? A diferença é assim, pode ser até, vamos supor, de 24 semanas, de 26 meses, a pressão subiu. A pré-eclâmpsia ela tem hipertensão. A eclâmpsia é crise convulsiva. Quando ela tem crise convulsiva, ela tem convulsão, entendeu? Porque é por causa da... Já é a eclâmpsia. Aí é eclâmpsia. Então a diferença está aí. O que é pré-eclâmpsia? A paciente chegou com a pressão 16/10, pressão alta, já está sinalizando. Inchada, ela está com pressão alta, inchada, perdendo proteína pelos rins. Isso é pré-eclâmpsia. Aí, se ela tiver uma crise convulsiva, é eclâmpsia, entendeu? Então, a diferença do nome, da nomenclatura, está aí. Se ela teve a crise convulsiva, é eclâmpsia. Doutor, se ela tiver uma crise convulsiva na gravidez, durante a gravidez, qual que é o protocolo para a mãe e para a criança? Então, se ela tem epilepsia, é uma coisa, é uma patologia, é outra patologia. Coisa. A orientação que a gente dá agora para o médico que está de plantão, chegou uma paciente convulsionando, com convulsão, você tem que fazer sulfato de magnésio. Então, as midwives na África, que são aquelas mulheres que andam, que são tipo antigas parteiras, são mulheres que cuidam da saúde, não são médicas, são chamadas midwives. Elas andam com sulfato de magnésio na mochila e andam com alguns máscara para oxigenação na mochila, entendeu? Então, você previne assim, paciente chegou no pronto-socorro convulsionando, gestante, com mais de 5 meses, sulfato de magnésio. Na veia. Pode ser na veia ou no músculo. Aí tem 2 esquemas. Você faz o sulfato de magnésio e aí faz as medidas gerais, oxigenação, liberação das vias aéreas, uma proteção geral, e aí você faz o antihipertensivo paralelo a isso. Você faz um medicamento para a hidralazina, que é para baixar a pressão. Entendeu? Então você vai proteger o cérebro dessa paciente, entendeu? Da convulsão. Agora, tudo isso começa lá na pressão alta, que é, nesse caso que o doutor está falando, uma situação silenciosa, porque a gente está falando principalmente da paciente que não tinha pressão alta antes de engravidar. Exatamente. O que ela pode fazer para se atentar mais à questão da pressão durante a gravidez, uma vez que a pressão é silenciosa? Alimentação, talvez? Então, não, infelizmente não tem. Nossa, doutor. Não tem. Você tem que acompanhar, controlar. O que a gente... Vale a pena medir todo dia? Medir a pressão? Assim, todo dia não, que também aí fica uma coisa muito neurótica. Neurótica, né? Se ela já tem um histórico de pré-eclâmpsia anterior, é o AS, que é o ácido acetil salicílico. Até é engraçado que o trabalho com AS é de 150 miligramas. Isso é uma curiosidade. O trabalho da AS é 150 miligramas porque o trabalho foi feito nos Estados Unidos. E lá só tem de 150 miligramas. Aqui nós temos de 100 e de 500. Então, na verdade, o trabalho que funcionou lá com 150 miligramas, porque lá só tem de 150.
Então precisaria ter um trabalho brasileiro com 100 miligramas para ver se o efeito é o mesmo. Ou então aqui no Brasil, para a gente seguir os padrões, teria que tomar um comprimido e meio, né? Mas é um detalhe, é apenas uma curiosidade isso. Mas veja bem, é lógico que hábitos alimentares, tudo isso ajuda, mas não tem como prevenir. Realmente o AS, detectou que a pressão subiu, tomar o antihipertensivo, né? Que no Brasil a gente usa metildopa ou outra medicação para que a pressão... Mas às vezes ela sobe de um dia para o outro, entendeu? Mas sempre... estresse, alguma coisa assim, não pode interferir no caso da grávida? Pior nada, que não. doutor? Na pré-eclâmpsia, nossa, que silencioso, meu Deus. A gente procura fazer uma alimentação com pouco sal, entendeu? Na dúvida, mantenha a dieta, né? A obesidade, são medidas, sim, protetivas, mas que não vão... Se a pessoa tem a tendência para a pré-eclâmpsia, infelizmente, você vai assim, dar antihipertensivo e vai seguir os protocolos até que... Aí existem os exames de ultrassom com Doppler, para você ver até quando você pode ir nessa gestação, entendeu? Ou que horas que vai ter que interromper com 38 semanas, às vezes com antecipar o parto. Às vezes com 33, com 7 meses, 7 meses e meio, entendeu? Às vezes tem que antecipar. E aí realmente ela tem que ficar em regime de internada e fazer um controle rigoroso de perfil biofísico. E às vezes ela dá muito precoce, que é inviável para o feto. Às vezes com 23, 25 semanas, o que é inviável para o feto, né? Então você não tem como fazer uma cesariana num feto de 25 semanas, de 23 semanas. Então você tem que tratar a pressão e esperar, né? Essas crises convulsivas podem resultar em aborto também quando dada muito cedo? Não, a crise convulsiva não. A lesão principal é na mãe. A lesão principal é na mãe, cérebro da mãe. E o feto recebe pouco oxigênio por conta que as artérias estão contraídas, estão estreitadas. Então ele vai receber pouco oxigênio, então ele vai receber poucos nutrientes. Então geralmente são fetos menores, entendeu? Aí tem dois tipos. Tem aquele que já começa desde o início sendo um feto pequenininho, ele já está num percentil menor, a gente chama de percentil 10, e tem aqueles que vão indo bem e de repente começa ele está indo bem, crescendo, o fetinho está crescendo, ganhando massa, abdômen e tal, e de repente ele começa a não desenvolver como deveria por conta da pressão. Né? Aí tem o exame de Doppler, tem o perfil biofísico, a cariotocografia. Agora, o que é importante também que falar, só ressaltar, é chamada síndrome HELP, porque a pré-eclâmpsia, ela atinge o fígado e pode causar alterações na coagulopatia. Você falou da sua parente e provavelmente ela teve isso, uma síndrome HELP, que é quando aí já o rim não funciona direito, o fígado não funciona direito, ela tem coagulopatia e começa a ter hemorragia. Então são quadros graves. Como eu te falei, a gente recebe treinamento e estamos dando treinamento, estamos replicando esses treinamentos frequentemente para diminuir a mortalidade materna no Brasil e no mundo todo, né? Um assunto muito sério, né? O doutor trazendo sempre aí o conhecimento dele, conhecimento atualizado da medicina, né? Ele que está sempre aí em congressos, trazendo também um pouquinho dessa atualidade para a gente. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre aqui na Rádio Mensagem. Eu que agradeço. Só falando rapidamente, às vezes você está numa cidade, por exemplo, aqui mesmo, perto de Suzano, por exemplo, que é uma cidade pequena. Então, você recebe uma paciente, ou você está num postinho de saúde em Jacareí. Qual é que é a conduta? Faz o sulfato, toma as medidas e transfere para um local que tenha mais recursos, entendeu? Então, estão essas midwives lá na África fazem isso. Se elas conseguem, né, doutor? E com isso diminui a mortalidade. É mais ou menos semelhante ao trabalho que fazia com as crianças, né, para evitar desidratação, e no Brasil diminuiu muito. Então a finalidade é essa. Eu é que agradeço e espero ter passado informações aí para os ouvintes da Rádio Mensagem. Com certeza. Você fica agora com a Alegria Comunicação de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Hoje é quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós nos vemos na programação da Rádio Mensagem, hoje 100% de evangelização pelas ondas do rádio. Um abraço para você e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.